sobreviverem. Ok? Todo mundo entendido? Todo mundo entendeu a parte? Sim. Sim. Pode avançar? Pode Sim. Tá bom, então vamos. Vamos entender um pouco sobre a sociedade. Vocês podem fazer essa pirâmide, tá? Podem fazer essa pirâmidezinha aí no caderno de vocês. Escrevam aí essa pirâmide com todos esses Professora? nomes. Oi. Esse negócio em cima também pode escrever? Aham, sociedade. Tá bom. A gente vai entender como que era a sociedade lá no Egito Antigo, que também faz parte da nossa aula. Então, primeiro a gente identificou aonde que estava localizado o Egito, e agora a gente vai falar sobre a sociedade no Egito. Parece que está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Ok, Maria Vitória está conectando o áudio dela. Vamos lá. Então, façam essa pirâmide. Conseguiram fazer aí? Estão fazendo? Lara, coloca Estou fazendo. o seu vídeo. Estou fazendo. Ok. Então, a gente vai falar então como que era dividida a sociedade no Egito Antigo. Então, assim como existe a sociedade nos dias de hoje, lá também existiu a sociedade, só que era um pouquinho diferente. Primeira coisa que vocês vão escrever aí, nessa pirâmide, é que era uma sociedade estamental. Tá bom? Conseguiram escrever? Conseguem escrever esse nome? Ah, mano, tá ouvindo? Tá ouvindo, Maite? Tô ouvindo? Professora, Oi. mas eu comecei a escrever igual tá aí, tipo faraó, nobreza. Não, tem problema. Você pode puxar uma setinha assim, ó. Tá? Fazer assim. Dessa forma aqui. A palavra onde você tem que Ixi, ó. Horrível minha seta. E aí você vai escrever estamental. Mãe, vem cá. Traz uma caneta pra mim. Coloca no mudo. Ó. Mental. Alguém sabe me dizer o que significa isso aqui? Tem alguém que não está conseguindo ouvir? Quem é a Maria Vitória? Tá aqui a Maria Vitória? Aqui, ó, estamental. Depois que você escrever todos esses nomezinhos aí, ficou horrível a letra, tá? Mas aí você vai escrever, puxar uma setinha e escrever estamental. Professora, depois de escribas é o quê? O que está escrito? Militares. Maria Vitória, que não está conseguindo me ouvir? Isso aqui, depois eu vou estar repetindo a aula lá, por causa que eu não consegui. Pronto? Conseguiram escrever? Tô terminando, professora. Tá. Ok. Então quer dizer que era uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? Imagina que quem nascesse lá no Egito Antigo e pertencesse à família do faraó, ia morrer pertencendo à família do faraó. O que significa isso? Significa que se você nasce em uma determinada família ou em uma determinada camada social, significa que você não pode mudar. Então, por exemplo, quem nasceu na família ali pertencendo ao faraó, iria morrer pertencendo à realeza, ao faraó. Quem nascesse escravo, se tornaria o quê? Escravo. Quem nascesse filhos de camponeses, se tornaria o quê? Camponeses. Iria morrer camponeses. Você não poderia, por exemplo, nascer filho de um camponês e se tornar um faraó. Não podia acontecer isso, tá?
Ou você era da família pertencendo ao faraó, ou você não era. Isso significa estamental. Significa que do jeito que está, fica. Se você nasceu pertencendo a uma determinada família ou à realeza, você vai continuar lá, tá bom? Para quem entrou aí agora, pegar o caderno e fazer as anotações, tá? Que é o Ricardo que entrou. Entrar e fazer as anotações certinho. O restante que está com o vídeo desligado, liga o vídeo aí. Vocês entenderam o que é estamental? Entenderam? Então, clica aí no microfone para vocês falarem, tá? Sim. Sim. Entenderam? Ok. Lara, liga seu vídeo. Lara Fernanda, liga seu vídeo. Aí. Então tá bom. Então como que era constituído? Como que era formado a sociedade no Egito Antigo? Então a gente tem lá em cima o faraó, tá? O faraó era quem? Gente, o faraó era que comandava todo o Egito Antigo, tá? Nossa, igual eu falei para vocês, o Egito Antigo teve faraó que foram femininas, igual no caso a Cleópatra, e teve também masculino, que foram, no caso ali, vários homens, como Ramsés, Tutankhamon, foram faraós muito importantes no Egito Antigo. Então, o faraó estava acima, era ele que comandava. Por isso que aqui ele está no topo da pirâmide, porque ele comandava todo o Egito Antigo. E ele era considerado pelos egípcios antigos como um deus encarnado. O que seria isso? Significa que os egípcios antigos, eles acreditavam que os deuses deles tinham escolhido aquela pessoa para comandar o Egito Antigo. Então, por isso que, por exemplo, eles viam e faziam grandes referências ao faraó. Entendido o papel do faraó? Sim. Sim, todo mundo sim? Ok. Então, tá aí, ó. O faraó, ele era considerado, então, um deus encarnado, ele estava ali presente e ele sempre participativo na sociedade. Abaixo do faraó ficava a nobreza. Quem que era a nobreza? A nobreza eram as pessoas que auxiliavam, tá? Que ajudavam o faraó durante o seu reinado, durante o seu comando. Então, eram pessoas também de importância, que faziam parte ali da família do faraó e que auxiliavam ele em todas as situações. Então, a gente tem o faraó e a nobreza. Deixa eu só ver aqui quem está me falando. Acho que é a Maria Vitória. Está falando que não está me ouvindo. Fala para ela, você precisa habilitar o áudio. Ok, dando continuação aqui. Abaixo, sacerdotes. Vocês já ouviram falar desse nome, sacerdotes? Alguém já ouviu falar? Sim. Sim? Deixa eu só responder aqui, Maria Vitória. Deixa eu só responder ela aqui e a gente continua, que ela tá com dificuldade para ouvir. Ok. Vamos lá. Os sacerdotes, pessoal, eles eram responsáveis por cuidar dos templos religiosos. É onde eles faziam, por exemplo, os rituais de adoração aos deuses, onde eles cultuavam os deuses. Os sacerdotes também, junto com os escravos, eles ajudavam a fazer o processo de mumificação. O que é isso? A conservação do corpo ali do faraó, tá? Quem que era mumificado? Geralmente quem era mumificado, não é geralmente, todos que eram mumificados pertenciam à família do faraó e da nobreza, tá? Além dos sacerdotes, os escribas. Sabe o que é os escribas? Eram as pessoas que sabiam ler e escrever lá durante o Egito Antigo. Então, eles sabiam ler e escrever
E por isso eles eram considerados como pessoas de extrema importância para o faraó, porque eles que registravam tudo o que acontecia no Egito. Eles registravam, por exemplo, quanto de imposto que era arrecadado, eles registravam os grandes feitos do faraó, os períodos de escassez e abundância no Egito, eles registravam tudo, tá? Por isso que nós temos essa vasta fonte a respeito do Egito Antigo, por conta dos próprios o quê? Escribas, porque eles eram responsáveis justamente de quê? De fazer as anotações do que acontecia ali. Ricardo, habilita seu vídeo aí, por favor. Ricardo Max, liga seu vídeo aí, por favor. Ligou? Olá, Ricardo, você é de qual sexto? Sexto D. Ok, pode desligar aí seu microfone. Maria Vitória não está conseguindo me ouvir, eu não sei porquê, é com o seu celular. Continuando. Os militares, quem que eram os militares? Eram as pessoas que defendiam o Egito Antigo de ataques. Eram as pessoas que, por exemplo, iriam proteger o faraó, iriam lutar nas guerras que o Egito travava com outros povos. Os artesãos, que faziam as cestas, aqueles cestos onde que você podia colocar alguns alimentos, roupas, onde eles fabricavam vasos, enfim. Os artesãos, eles pertenciam à sociedade ali do Egito Antigo. Os comerciantes, igual hoje, a gente não tem os comerciantes que vão vender os seus produtos, as pessoas não vão às feiras comprar os produtos deles? Então, naquele período lá do Egito Antigo, a gente tem essa questão dos comerciantes, e os comerciantes, eles faziam o quê? A venda ali naquela, uma espécie de feirinha que tinha lá, e eles faziam as suas vendas ou trocas de materiais, de, enfim, de várias questões que eles poderiam produzir. Os camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam lá no campo, tá? Lá no campo da agricultura, eles plantavam, colhiam, e os escravos. Os escravos, basicamente, eram pessoas que perdiam guerras contra o Egito e por isso eles se transformavam em quê? Escravos. Entendidos aqui? Tá entendido? Sim. Sim? Sim? Sim. Ok. Então tá aí, ó. Os escravos, então, eles eram pessoas que eram prisioneiros de guerra, perdiam guerra contra o Egito e eles se tornavam escravos para trabalhar ali. Então, essa era a sociedade no Egito Antigo. Então, a gente tem a figura do faraó lá em cima e todas as outras camadas, né, de pessoas, camadas sociais, que faziam parte ali do Egito Antigo, tá bom? Compreendidos? Entendidos? Todo mundo entendeu? Sim. E vocês acham que era como a vida das mulheres lá no Egito Antigo, pessoal? Como que vocês acham que era a vida das mulheres lá no Egito Antigo? Como que vocês acham que era? Deixa eu só limpar aqui essa parte aqui. Pensa aí, vocês acham que era diferente do que nós temos hoje? Como que vocês acham que era? Vocês acham que as mulheres tinham os mesmos direitos que tem hoje? Vocês acham que tinha diferença? E aí? Olhando aqui essa imagem, essas duas imagens. O que vocês podem falar? Habilita o microfone. Toda vez que vocês forem falar, vocês habilitem o microfone para falar. E aí, como vocês acham que era? Hein, Júlia, Lara? Bem diferente hoje em dia. Bem diferente? Mas vocês acham que tinha algumas, por exemplo, algumas características que eram semelhantes ou não? E aí? Não. Não. Não tinha características semelhantes aos dias de hoje? Não. Não. Vamos entender então. Vamos lá. Aqui, pessoal, tá mostrando como que era, tá? A vida de algumas mulheres lá no Egito Antigo. Aqui nós temos 3 musicistas.
que é isso, musicistas? E aí? Calma aí. As que tocavam músicas. Ah, que tocavam músicas, justamente, muito bem. Olha só, a própria imagem aqui mostra o que elas estão fazendo, tá? Então, professora, então lá naquela época tinham mulheres que tocavam música ou que tocavam instrumentos, que sabiam a respeito da música? Sim. Existem musicistas até os dias de hoje? E aí? Sim. Sim, então é uma característica que existiu lá no Egito Antigo e que existe até os dias de hoje. Então nós temos aqui 3 musicistas, tá? E essa aqui, ó, mulheres se arrumando com a ajuda de servas. Até hoje a gente tem algumas mulheres que elas têm essa ajuda de outras mulheres para arrumar elas. Sim. Sim. Só que hoje é diferente. Lá naquele período... Tanto mulheres como homens. Oi? Quem falou? Tanto mulheres como homens. Sim. Olha só para vocês verem. Só que naquele período no Egito Antigo, elas eram chamadas de servas. O que significa? Elas eram compradas e geralmente elas trabalhavam lá com a família da realeza, o faraó, a nobreza, e elas eram consideradas servas. Elas ajudavam as mulheres ali, que pertenciam à realeza, a se arrumarem, a fazerem parte, tá? A fazerem parte daquele círculo, fazer parte da arrumação que elas tinham ali, tá bom? Então, percebam, hoje a gente não tem essa questão de servas mais. Por exemplo, se a gente for olhar, nós temos as maquiadoras, né, profissionais, maquiadores profissionais, só que eles são pagos, eles não são chamados de servos. E eles são usados ali para quê? Para ajudar as pessoas a se maquiarem para algum evento. Naquele período lá do Egito Antigo, essas servas, elas eram servas, elas não recebiam nada em troca, tá? Elas não recebiam salário e elas tinham que ficar constantemente lá junto com a realeza. Então, elas eram uma espécie de quê? Como se fosse uma espécie de escravo. Só que elas ajudavam as mulheres que pertenciam à realeza a se arrumar. Compreendido? Compreendido? Sim. Então, perceberam aí? Sim. São funções que são bem parecidas com a que nós temos hoje, porque nos dias de hoje tem mulheres que também são musicistas, tem mulheres que participam, tem mulheres que fazem parte ali de toda uma afazeres que existiram no período lá do Egito Antigo. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Vamos dar continuidade. Deixa eu só sair aqui. Só um minutinho, pessoal. Mãe, traz água pra mim, Pessoal, tem alguém que tá com o microfone ligado. Acabou de chamar a mãe aí. Coloca no mudo. Quando vocês que entraram agora, vocês vão fazendo as anotações aí no caderno, tá? Se tiverem com dúvida, vão me perguntando. Vamos analisar essa imagem aqui, meninas e meninos? Vamos analisar? Aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem para vocês que mostra alguns afazeres que as mulheres faziam lá no Egito Antigo. Prestem bastante atenção que a gente vai responder algumas perguntinhas aí, tá? Essa primeira imagem aqui, o que vocês acham que é? Vocês acham que essa mulher pertence a qual camada social ali? Ela pertence a qual camada da sociedade? Qual que vocês acham? Ela pertenceria a quem? Aos camponeses? Aos artesãos? A realeza? A realeza. Dá uma olhada nos adornos. O que é adornos? O que ela tem? Colares, os enfeites, os braceletes. Vocês acham que ela pertencia à nobreza ou ela poderia ser ali uma espécie de esposa de algum faraó? O que vocês acham? Esposa de algum faraó. Isso, muito bem. Essa aqui, tá? Ela foi esposa do grande faraó. Sim. Segue? Sim. Ó, Sim. dá uma olhadinha aqui, ó.
Tá vendo aqui esses braceletes? Elas estão o quê? Mostra que justamente ela pertencia, só um minutinho, ela pertencia à realeza. Então, portanto, essa mulher aqui, sumiu aqui a imagem, pessoal, parece. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem? Sim. Sim. Conseguindo? Sim. Sim. Ai, aqui no meu não tá aparecendo. Aqui. Então tá aqui, ó. Então significa que ela pertencia à parte da realeza. E essas três aqui, vamos dar uma olhada aqui. Essas três, a gente acabou de estudar sobre elas, né? Elas eram musicistas. Isso mesmo, musicistas. Musicistas. Muito bem, tá? E essa terceira imagem, que atividade que está sendo feita aqui? Parece o que é isso? Parece que ela tá lavando a mão da outra mulher. Lavando a mão da outra mulher? Essa mulher aqui que está com esse jarro, jogando essa água, ela seria o quê? Um escravo, uma serva? Uma serva. Uma serva. Uma serva. Bem, porque ela está servindo, é como se fosse uma espécie de água, ela está lavando alguma coisa. E essa mulher aqui, ela seria o quê? Pertenceria a qual camada social? Realeza? Realeza. Muito bem. E essa aqui, gente? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Dá uma olhada nessa imagem. O que vocês acham que ela está fazendo? Amamentando o bebê. Amamentando o bebê. As mulheres amamentam seus bebês, né? Para as mulheres que querem ter filhos, elas amamentam seus bebês até os dias de hoje, não amamentam? Sim. Sim. Né? Então, desde aquele período tem isso. E essa parte aqui, essa última imagem, o que será que significa essa aqui? O que vocês acham? Os escravos fazendo colheitas. Os escravos fazendo colheitas, e não só eles. Quem que era responsável de trabalhar ali no campo, trabalhar com a terra? Quem que era responsável? Como que se chamavam as pessoas que eram responsáveis de fazer isso? Trabalhar. Servas. Quem? Servas. Além deles, que também utilizavam da terra para sobreviver, eram responsáveis de plantar, de colher. Comerciantes. Os escravos. Camponeses, tá? Os camponeses também. Então, percebam-se que aqui nessas imagens, nessas 5 imagens aqui, mostra pra gente um pouco de como que era o cotidiano, como que era a vida lá no Egito Antigo. E se vocês observarem bem, várias dessas atividades são produzidas até os dias de hoje, tá? Nós temos as pessoas que são, por exemplo, nessa terceira imagem aqui, hoje nós temos o que nós chamamos de empregadas. Algumas pessoas contratam essas empregadas, elas trabalham ali, tá? E aí, conforme elas vão trabalhando, elas vão recebendo por aquilo. No período do Egito Antigo, elas não recebiam por isso. Elas eram consideradas servas ou então escravas, como vocês mesmos falaram para mim. Até os dias de hoje, existem o quê? As musicistas. Há mulheres que trabalham com a música, mulheres que tocam instrumentos. Tem pessoas que ainda trabalham com a terra, que até os dias de hoje são chamados de camponeses. Perceberam que, tá vendo o papel que essas mulheres fizeram na sociedade do Egito Antigo? Conseguiram entender? Tá vendo a importância da mulher? Sim. A importância da figura da mulher na sociedade? Conseguiram compreender, todo mundo? Sim. A Camille que entrou aí, habilita o seu vídeo, tá? Por favor. E o Ricardo também. Então vamos lá as nossas perguntinhas. Então primeiro a gente fez a análise, né, nessa imagem. Só um minutinho, que a gente vai sair aqui. A gente fez a análise dessas imagens e agora a gente vai responder algumas perguntas, tá? Vocês vão anotar as perguntas e a gente vai responder juntos, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Então tá bom. Então primeiro a gente fez a análise das imagens
E agora a gente vai responder algumas dessas perguntas. Copiem todas elas, tá? Pode deixar 3 linhas para cada uma delas. E aí nós vamos responder, tá? Então tá aqui, ó. Qual delas seria mais pobre? Primeira pergunta. Copia, deixa 3 linhas, vai para a próxima. Existem semelhanças? Segunda pergunta. Existem semelhanças entre as mulheres representadas nas 5 imagens? Segunda pergunta. Terceira. Mesmo pertencendo a diferentes classes sociais... Professora, fala, por favor, de novo. Aqui é só você olhar na imagem. Você está conseguindo olhar na imagem? Tá conseguindo? Você está conseguindo ver a imagem? Sim. Você vai copiar essas perguntas. Professora, Oi. são quantas linhas mesmo? 3 linhas para cada uma delas, tá? 3, tá bom. Uhum. Ó, terceira. Mesmo pertencendo a diferentes classes sociais e desempenhando funções diversas, estão vestidas com o mesmo tipo de roupa? Por que será que elas estão vestidas com o mesmo tipo de roupa? 4. Quais as funções representadas nas imagens dessas mulheres egípcias estão presentes nos dias de hoje? Então, vocês vão copiar. Todo mundo está ouvindo? Sim. Sim. Então, vocês vão copiar essas 4 perguntas, deixar 3 linhas para cada uma delas que a gente vai responder juntos, tá bom? Entendido? Camille. Sim. A Camille responde, por favor, Camille. Camille é de qual série? Oi. Oi, Camille. É a Lara, só que eu tô usando o telefone da minha amiga, ela é do sexto E, por causa que no meu não tava dando pra baixar o Zoom. Então você está assistindo, você e sua amiga, liga o vídeo aí, por favor. Só eu. Ah, sim. É a Lara qual? Monteiro. Monteiro. Você é de qual sexto, Lara? Sexto D. Ok. Então tá bom. Pode ficar com o vídeo ligado, tá? E aí, quando vocês terminarem de copiar, vocês falem pra mim, tá bom? Tá bom. Ok. Então copia que a gente vai responder juntas, tá? Tá bom. Todos. Prontinho? Não. Ainda não. Vocês estão conseguindo entender? Tá com alguma dificuldade, Sim. alguma coisa? Sim. Tá com dificuldade? Em quê? Nada, professora. Não, é porque eu perguntei se estava com alguma dificuldade. Aí, se vocês estiverem tendo dúvidas, podem falar, tá, pessoal? Copiem aí. Quando vocês terminarem, vocês me avisem. Ricardo, você está anotando? Sim. Ok. Liga seu vídeo, por favor. Aí. Tudo bem. Então vamos aí. Vocês estão em qual pergunta? Eu tô na última, professora. Tá. Anotem que nós vamos responder. Aí depois que a gente responder, a gente vai encerrar a aula por aqui, tá? Aí eu vou marcar um outro dia pra gente dar continuidade no conteúdo, tá? Aí nós vamos falar sobre a religião dos povos do Egito Antigo e nós vamos falar também sobre
a arte egípcia, tá bom? Professora, Oi. tem umas outras atividades de história que tinha passado no grupo que eu ainda não fiz. Aí pode fazer na frente dessas? Pode, não tem problema não. Você só tem que deixar suas atividades todas realizadas. Tá bom. Tá bom? Ok aí, gente? Vamos começar a responder? Não. Termina na 4. Sim, terminei. Quem já terminou, fala o nome para mim. Ana Luísa. Ana Luísa. Eu terminei, professora. A Lara também. Mais alguém? Professora, no livro tem também, né? Sobre o Egito, né? Tem sim. Eu não estou passando atividades no livro, pessoal, porque a outra turma que eu dou aula, que é o 6º ano E, eles não têm livro igual vocês têm. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as aulas por aqui, ou então eu estou enviando as atividades com textinho de explicação para eles, tá? Para todos vocês. Então, por conta disso, tá bom? Mas vocês têm, sim, no livro. É só você ir lá no sumário, que é a primeira parte, procurar sobre Egito, que você vai ver lá a explicação, tá? Vamos responder. Número 1. Todo mundo copiou? Sim. Ok. Número 1. Qual delas seria a mais pobre? Vamos ver aqui. Vamos olhar de novo a imagem. Qual delas vocês acham que seria a mais pobre? E aí? Os camponeses? Os camponeses. Exatamente, vocês podem colocar os camponeses. Por quê? É a última imagem, tá? Mostram as mulheres e os homens em trabalhos o quê? Pesados, que são menos valorizados. Então, olha só, vou responder aqui, junto com vocês. Aí vocês podem copiar igual eu tô copiando, tá bom? Tá entendendo? Sim. Ok. Sim. Muito bem, vocês estão entendendo. Então tá aqui, ó, primeira resposta, tá? Pra gente. Ok? Aí, a número 2 está perguntando: existem semelhanças entre as mulheres representadas nas 5 imagens? Vamos lá. Então, já é um questionamento para a segunda pergunta. Terminam de copiar a primeira, quando vocês terminarem, vocês me avisem, tá? Entendido? Sim. Sim. Ok. Terminei. Tá. Terminei. Terminei. Ok. Certinho? Então vamos para 2. Existem semelhanças entre as mulheres representadas nas 5 imagens? E aí? Vamos dar uma olhada nas imagens. Sim. Quais são as semelhanças aí que vocês podem me falar? Quais semelhanças que tem das mulheres? As roupas, As roupas, muito bem. Coloquem aí. As roupas, muito bem. cabelos, Os cabelos compridos também, muito bem. Gente, percebam-se que os cabelos, as roupas são bem parecidas, né? Aí depois a gente vai ter outra pergunta que também vai questionar pra gente isso aí. Se elas pertencem a camadas sociais diferentes, por que elas têm as roupas iguais, né? A gente vai responder isso aí também. Então, coloquem aqui, ó, na número 2, os cabelos e as roupas. Muito bem. Anotaram? Sim. Sim. Ok. sim. Aí lá vem a questão número 3, hein? Mesmo pertencendo, olha só, tá fazendo a pergunta aí pra gente.
mesmo pertencendo a diferentes classes sociais e desempenhando funções diversas, por que elas estão vestidas com o mesmo tipo de roupa? Por causa da origem? A origem, mais ou menos por aí. Sua resposta está quase certa. E aí, por que vocês acham? Alguém quer chutar? E aí? Não? Não. Pessoal, lá no Egito Antigo, eles tinham um padrão de roupa, tá? Eles tinham um padrão de roupa. O que significa isso? Um padrão de vestimenta. Apesar deles serem de classes sociais diferentes, é claro que quem pertencia à realeza, por exemplo, se a gente olhar essa imagem aqui, ó, se a gente olhar essa imagem aqui, tá vendo aqui? Ela mostra pra gente que a mulher, que é no caso a Nefertiti aqui, que tá usando esses adornos, apesar da roupa dela ser parecida com essa aqui da imagem 3 da serva, a roupa dela tem mais detalhes, ela está usando mais joias, que são chamadas de adornos, enquanto que a mulher da imagem 3, ela está com a roupa mais simples. Porém, percebam-se que é o mesmo padrão de roupa. O que vai mudar são os adornos, como que essa mulher ela vai se vestir. Compreendido? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Sim. A gente pode colocar assim, ó. Pois no Egito Antigo tinha um padrão de vestimenta. O que diferenciava seria o quê? Os adornos que essa mulher iria usar. Tranquilo? Sim. Ok, vamos para a nossa última perguntinha, então. Quais as funções representadas nas imagens dessas mulheres egípcias estão presentes nos dias de hoje? Vamos voltar lá de novo, tá? Aí a gente vai olhar. Nos dias de hoje, as mulheres, nos dias de hoje, elas fazem essas funções que as mulheres no Egito Antigo faziam? Sim. Sim. Todas ou nem todas? Nem todas. Nem todas? Quais que vocês acham que não existem mais? As escravas. Ah, a questão das escravas, muito bem. Tá, mas a questão aqui, a gente pode falar que as funções, até os dias de hoje, as mulheres desempenham essas funções. Amamentação, muitas mulheres trabalham no campo, não como escravas, né? Mas elas trabalham no campo. Muitas mulheres trabalham como empregadas, né? Tem as musicistas e tem as mulheres que também são mulheres ricas da nossa sociedade. Então, a gente pode falar que até os dias de hoje, ó, tem alguém escrevendo aí na tela. Quem está escrevendo na tela aí? Então, até os dias de hoje, a gente tem essas funções, tá bom? Então, vamos colocar aí. Todo mundo entendeu?